Você baixa um aplicativo que promete te ajudar a resolver problemas, mas quando percebe está infectado por um espírito mequetrefe, e esse é o filme Medo Viral. E eu sou o EF, então vamos de mais um Recap. Poliglota, fala vários idiomas. O filme começa mostrando uma jovem assustada que estava olhando para o nada no seu quarto como se estivesse esperando alguma coisa. E sua mãe pergunta se ela estava precisando de ajuda, mas ela não fala nada e diz que iria na rua. E do nada ela começa a sentir que tinha alguém em sua casa e ao invés de chamar a polícia ou perguntar se era um gato, ela desce para ver e joga um carrinho para ela. E quando olha, uma criatura se levanta das sombras e ela sai correndo. O problema é que a porta estava trancada e ela é atacada pela câmera indo pra cima dela. No dia seguinte, vemos que ela deu uma falecida de leve, e ninguém estava acreditando no que aconteceu, e vemos os 5 amigos tentando entender como aquilo aconteceu, e seu namorado, o negão da canela fina, diz que ela ficou estranha na última semana e não respondia mais às ligações, e sua melhor amiga diz que o mesmo aconteceu, e quando Alice chega em casa, ela começa a recordar os momentos com ela, e os amigos marcam de se encontrar para conversar sobre a vida. Eles chegam em um restaurante, mas geral fica mexendo no celular, e depois começam a conversar sobre o que iriam fazer da vida, pois ninguém estava se planejando, sendo que era o último ano escolar. E o negão da canela fina diz que criaria um aplicativo de apostas que todo homem adulto iria jogar, e seria chamado Brasino 777, e o resto vocês já sabem. E a galera diz que não pensou em nada, e depois eles começam a recordar como Nick era uma pessoa muito boa. O namorado dela deixa em casa e diz que se precisar de algo é só chamar. E quando chega em casa, o celular toca, pedindo para instalar o aplicativo, mas ela não instala. E liga para Cold perguntando se ele recebeu aquela chamada do celular da Nick para instalar um app, e ele diz que poderia ser um vírus, e como ela não quer instalar, alguma coisa quebra na cozinha. E ela faz a burrice de instalar por curiosidade, e é por isso que eu agradeço por não ter memória. Um cara começa a falar com ela, e ela fica assustada, e ele coloca uma música para ela ficar animada. E ela acha que era um app de inteligência artificial, e ele diz que poderia fazer qualquer coisa que ela pedir. E ela pede para apagar as luzes e o cara derruba a caixa de energia. E acha que ainda precisa ser calibrado. E do nada alguém começa a mexer na porta da frente e ela sobe desesperada e corre pro quarto. E galera, olha que loucura. Ela vividona fica se escondendo atrás da cama. Eu já estaria com o pé na janela, no ruim descia de cabeça mesmo. E olha que era apenas sua mãe que não estava conseguindo abrir a porta. Ela diz que se precisasse de alguma coisa, estaria ali, pois era sua mãe. E diz que a avó dela também era a melhor amiga dela. E Alice diz que quando a avó ficou velha, ela ficava com medo, pois ela ficava babando olhando para a estática da TV. E no dia seguinte, ela está se arrumando para ir pro colégio e percebe uma marca no braço que era igual do app. E vemos que na escola, os amigos estavam aproveitando o app para pedir ajuda nos trabalhos, e Cold diz que aquilo poderia deixar o celular vulnerável. Durante a aula, o professor de biologia começa a dizer sobre o medo e diz que as pessoas poderiam usar o medo como pico de adrenalina, ou o pico poderia ser tão grande que poderia causar um infarto, ou algum órgão simplesmente estourar por não aguentar tanta pressão. E enquanto isso, Hallie está mandando mensagem para Alice dizendo que daria uns pegas no professor, e é por isso que esse mundo está cada vez pior. Do nada, Alice começa a ficar distraída e começa a desenhar no caderno, e quando percebe, todo mundo já saiu da sala e ela vê aquele símbolo do app e fica desesperada. E quando percebe, na verdade, ela estava dormindo em sala de aula e ela vai no banheiro e Hallie acha que ela estava emotiva pela perda da Nick. Alice está em casa tentando fazer o dever da semana e do nada o app pergunta onde ela queria viajar e começa a mostrar vários lugares. Ele diz que poderia ser várias pessoas e começa a mostrar várias pessoas famosas. E é agora que vem o momento de terror, pois ele pede para ela passar com a câmera pelo quarto, pois ali tinham vários fantasmas e do nada ele aparece e ela fica desesperada. E no dia seguinte ela tenta falar para os amigos o que aconteceu e que o aplicativo que estava causando isso, pois começou depois de ter instalado. E eles dizem que ela estava assim porque ainda estava vivendo o processo de luto e ela sai bolada, mas seu namorado diz que tudo ficaria bem e que todos eram amigos. Gavin está se preparando para voltar para casa, depois de mais um dia de treino, e quando ele fica sozinho no vestiário,
vestuário, o Epi começa a perguntar o que ele iria fazer e se iria fazer uma visita a Alice pra dar uma brincada. Mas ele diz que estava muito cansado e do nada ele começa a dizer que fez uma brincadeira e deixou ela apavorada. E Gavin acha que foi hackeado e o Epi começa a ficar vermelho falando grosso e ele começa a escutar algumas coisas no vestuário. E quando olha no espelho, aparece um palhaço bizarro se aproximando dele, pois esse era seu maior medo. E do nada aparece o faxineiro achando que ele usou algum tóxico. Cold está voltando para casa e uma velha fica olhando para ele, achando que ele iria roubar algo. E ele começa a assobiar a música clássica e depois vai falar com ela e diz que ela tinha medo de negões da canela fina. E ele diz que tinha medo de velhinhas brancas e policiais, porque no primeiro grito dela, ele já vai estar no chão fedendo, com melado escorrendo. E durante o trajeto para casa, o Epi começa a falar com ele e pergunta se ele queria comer alguma coisa. E quando ele escolhe, o Epi diz que não era a mãe dele e começa a falar o que fez com o Nick. E ele fica desesperado e percebe que já estava parado no ponto final há muito tempo. E agora começa aquele momento do arrepio do mamilo, pois ele está andando e tem uma mulher na frente dele. O problema é que quando ele para, a mulher também para e começa a se transformar em um bicho bizarro e ele começa a fugir pelo estacionamento e encontra um policial. O problema é que nessa vida nada é tão fácil, pois o policial era criatura e ele precisa fugir mais uma vez. E aparece um morador de rua e ele dá um botadão e o cara acha que ele queria assaltar. Em casa, Alice está alongando quando o bicho aparece e o Epi começa a rir. E do nada as luzes se apagam e agora começaria o terror dela. E ela pega uma barra de ferro e vai pro quarto e sua avó estava assistindo TV e do nada a velha louca vai pra cima dela e ela percebe que aquilo realmente estava se tornando real. E no dia seguinte todos se reúnem mais uma vez e Alice tenta contar o que estava acontecendo, mas dessa vez o negão da canela fina e o Gavin estavam acreditando. E Haller tenta dizer que ela estava falando isso, pois como perdeu a melhor amiga, só estava querendo a atenção do pessoal. E galera, se ela quisesse atenção, abriu uma live no Facebook, que tem vários velhinhos observando. Agora do capiroto, acho que não é legal não. Alice vai na casa da Nick e ninguém atende, então ela decide entrar e chegando no quarto encontra o celular dela quebrado e quase que o bicho puxa a mão dela. E o namorado dela aparece enquanto eles estão investigando o mistério. Haller e Brandon estão metendo o mistério e ele diz que gravou como recordação e ela diz pra ele apagar e pergunta qual o maior medo dele. Ele conta que quando ele era pequeno uma mulher faleceu na vila dele e desde então fica pensando nela. E Haller diz que recebeu um ursinho de camelô do seu pai, que era horrível e desde então ficou traumatizada. Ela levanta pra dar uma cagada e Brandon vai embora. E o Epi diz que estava ali pra fazer uma visita e bate na porta. E do nada o armário dela abre e adivinha quem era. E quase que ela dá uma falecida e alguém diz que estava na hora de brincar. Alice entrega o celular da Nick para Cold e ele sabia mexer com tecnologia e tentaria entrar no sistema e encontrar de onde veio aquele app. E no caminho pra casa, Brandon recebe uma mensagem que o vídeo da Haller foi postado no Facebook e é assim que se faz para aparecer no Caiu na Net. E ele recebe uma ligação dizendo que estava no teatro da escola. O problema é que quando chega é outra coisa que estava esperando e era aquela mulher que desapareceu há muito tempo e ele começou a fugir desesperado. E galera, não é possível que jovens do tamanho deles consigam ter medo dessas coisas e não pensem em jogar uma cadeira ou dar uma bicuda. Cold encontra os endereços de quem instalou o app. O problema é que a chave fica mudando toda hora e não tem como rastrear o criador. E Brandon diz que aquilo é uma palhaçada e que eles estavam alucinando, mas que nada aconteceria. E Gavin vai pra casa, mas sabemos que quando o Mequetrefe fica sozinho, vai rolar treta, pois ele recebe uma ligação da Alice dizendo que estava com medo e ele vai correndo pra casa dela e já sai entrando. O problema é que chegando lá aparecem vários palhaços e acha que ele deu uma falecida de leve. Quando Alice chega no dia seguinte, vê o carro dele ali e acha estranho, pois ela dormiu na casa da Haller e vê ele sentado falecido com o celular na mão e agora percebem que o negócio estava sério e eles não falam o que estava acontecendo para a polícia e eu já teria contado tudo, mesmo sabendo que não acreditariam. Cold vai com Alice na pessoa que passou o app para Nick, pois precisavam chegar no Marco Zero e eles invadem uma casa e estava tudo vazio, o que era estranho. E Cold reconhece o cara, pois era um professor de física do colégio e quando
chegam na garagem, ele estava falecido, e encontram várias gravações analógicas, e antes do cara falecer, ele descobriu que o espírito se movia através da tecnologia e precisavam atacar o firewall do app. Brandon tenta ir na polícia para pedir ajuda, e o cara começa a ficar nervoso e a se transformar, dizendo que ele era apenas mais um mequetrefe que usava tóxicos, e ele percebe que nem isso adiantaria. E à noite Haley começa a escutar um som estranho e pessoas andando pela casa, e ela pega uma faca e tenta correr, e agora me deu raiva, pois aquele ursinho aparece correndo atrás dela, e galera, o bicho não tinha nem meio metro, e ela acaba falecendo. E depois Brandon vai pra casa e percebe que aquela mulher do poço estava lá, e mais um vai pra fila do pão. Alice começa a sonhar com seus amigos, e o app diz que estava chegando a vez dela, e do nada aparece um programa religioso na TV, dizendo que as pessoas voltariam a ter medo e que a tecnologia não poderia os ajudar, mas agora eles estavam se preparando, pois Cold diz que conseguiu fazer um plano e descobriu o código para desinstalar o app do celular, mas que precisava ser um lugar remoto de tecnologia, pois o bicho teria muito poder. Eles montam 2 pontos de contato em um prédio abandonado, pois rodaria um programa quando o bicho aparecer, que atacaria o firewall e desinstalaria. Eles estão conversando de boa quando a avó da Alice aparece toda tortinha, e aqui começa uma fuga alucinante, e o bicho é horrível e quase que ela daria uma falecida, mas Cold consegue ativar o programa na hora e o app é desinstalado, e tudo dá certo. O problema é que agora é a vez dele e ela precisa correr para o próximo terminal e faz o mesmo por ele, mas aí que vemos que a cota acabou, pois o programa fica bloqueado, pois o monstro percebeu e acha que nosso negão da canela fina faleceu. E termina o filme com Alice falando com sua mãe, perguntando como estava na faculdade, e ela diz que instalou um app que sabe fazer várias coisas remotamente, e acho que vocês já entenderam. E esse é o filme Medo Viral, e se não querem cair no mesmo golpe que eles, se inscreve aí que vai ser sucesso, e deixa o like que estou de olho. Agora cola comigo que aqui é loucuragem a semana toda. Agora eu vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk